Graça e paz, queridos irmãos, vamos dar início ao nosso culto, que você dê início no seu culto aí no seu lar também, junto com a sua família, momento importante para você estreitar os laços com seus familiares que moram com você. Para iniciar este culto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 19. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 19. A palavra de Deus diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Dia a dia profere discurso, e noite a noite mostra conhecimento. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Sua linha vai por toda a terra, e as suas palavras ao fim do mundo. Neles ele pôs um tabernáculo para o sol, que é como um noivo vindo de sua cama, e regozija como um homem forte para correr uma corrida. Sua saída é desde o fim do céu, e o seu circuito até os fins dele, e não há nada escondido de seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, e o testemunho do Senhor é certo, tornando sábios os simples. Os estatutos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, durará para sempre. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejados são eles do que ouro, sim, do que muito ouro fino, e também mais doces do que o mel e o favo. Além disso, por eles é o teu servo advertido, e em guardá-los há grande recompensa. Quem pode entender seus erros? Purifica-me tu das falhas secretas. Guarda teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. O salmista Davi exalta aqui a criação do nosso Deus, exalta também a sua lei, dizendo que ela é perfeita e restaura a alma do homem. Assim são as criações, assim são os estatutos do nosso Deus. E eu queria me atentar aqui, neste último verso, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista. E queria pedir, neste momento, que você entregue o seu culto particular, entregue o seu melhor, com sinceridade, em adoração ao nosso Deus. Que o nosso culto, que o seu culto, seja adorável, que Deus receba este culto, aonde quer que você esteja, em qualquer lugar. Para isso, meu irmão, fazendo parte do culto, estaremos aqui agora adorando, exaltando esse Deus, que é digno de todo louvor. Que você possa, na sua casa, com a sua família, também cantar a capela os hinos que exaltam o nome do nosso Deus. Vamos fazer isso. Boa noite, irmãos. Estamos felizes pela oportunidade de estarmos mais uma noite aqui. Peço que agora
você volte seus pensamentos ao Senhor e possamos cantar ao nosso Deus que grandes são as obras dele, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Louvemos ao nome do Senhor. Grandes são as suas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia, só o nome do nosso Senhor é santo. A próxima canção fala que Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Toda a terra exalta o nome do Senhor. Exaltemos juntos ao nome do nosso Deus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Eu louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Eu louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, que o nome do nosso Deus sempre seja exaltado. A próxima canção fala que só em Jesus confiaremos. Ele é a nossa força, a nossa rocha e a nossa paz. Ele é a pedra angular que nos sustenta. Amém? Louvemos ao nome do nosso Deus. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém, na tempestade ou sequidão, que um grande amor, profunda paz, em meio à luz, tem horas más, Consolador, és tudo em mim, firmado estou em seu amor. Poder de Deus, num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer, e lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou, foi sepultado a nossa luz, tragada pela escuridão, mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor, grande vitória conquistou, o vil pecado me livrou, então sou dele, ele é meu, pelo seu
estou em seu amor. Aleluia, glórias a Deus. Que a nossa firmeza esteja em um único, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Exaltem ao Senhor, meus irmãos. Glórias a Deus. Glória a Deus. Este é o momento de dízimos e ofertas. Estamos fazendo isso, meus irmãos, através da conta, das transferências. Eu gostaria de ler um texto, como já é de costume nosso, que está em 2 Coríntios, capítulo 9. No verso 7 e verso 8. Será projetado, já está aqui, atrás de mim, a conta aqui da nossa tesoureira. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Verso 8. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência, em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Que Deus nos dê essa capacidade. Falamos aqui na IBD agora há pouco sobre uma disposição de ser cheio do Espírito Santo. E a gratidão, sem medo de falar e sem medo de errar, é uma dessas disposições que vem do Espírito Santo de Deus. Somente podemos ser gratos se o Espírito Santo habita em nós. Então, eu vou passar aqui, meus queridos, não sei se está dando para ver. Pode apagar essa luz? Acredito que até a luz aqui mantém. Isso. Não temos a conta ainda no CNPJ da igreja, estamos nesse projeto aí, no processo de abertura. Já confeccionamos o estatuto, graças ao nosso irmão Walter lá da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Porém, ainda tem outros documentos que precisam para este feito. Por enquanto, estamos utilizando aqui a conta da nossa tesoureira. É o Banco do Brasil, agência 6535, dígito 8, conta corrente 11509, dígito 6. O nome da favorecida é Isadora Molina Fiorito. Por enquanto, CPF 435-255-218, dígito 63. Que Deus toque o seu coração, que você seja grato, dizime, oferte, contribua para a obra do nosso Deus. Vamos para o texto que iremos trabalhar esta noite. Pode acender a luz aqui, por favor. Que se encontra no livro de João, Evangelho segundo João, no capítulo 21. Finalzinho aí do livro de João. O tema aqui da mensagem, o título, é a glória de Cristo. Nessa série de mensagens que estamos trabalhando, temos acompanhado, até mesmo algumas gravações, porém vem de algum tempo já, a glória de Cristo em diversos lugares. A glória de Cristo na manjedoura, a glória de Cristo no templo, a glória de Cristo no deserto, a glória de Cristo no cenáculo, a glória de Cristo no interrogatório. Então, em diferentes lugares, a glória de Cristo foi manifesta para determinadas pessoas. Agora estamos aqui de frente com a glória de Cristo na praia, num local onde estavam alguns discípulos. A glória do nosso Senhor foi manifesta ali para essas pessoas, numa praia, num local de pesca, num local de trabalho também, e até mesmo de descanso. Cristo estava ali. Cristo precisava passar por aquele lugar. E queremos aqui nesta noite trabalhar com este texto, trazer a nossa memória, trabalhar também com as nossas emoções,
tanto por motivos de decepções, por motivos de desânimo, por motivos de voltar atrás. Em algum momento, na causa de Cristo, você pensou em voltar atrás? Em algum momento você se sentiu fraco, desamparado, triste, com as suas esperanças talvez encerradas, acabadas? Porém, neste texto que vamos ler aqui, do verso 1 ao verso 14, vamos nos deparar com uma situação parecida com este desamparo, com este desânimo e até mesmo de voltar atrás. Porém, vamos ver a glória de Cristo. Vamos ver o trabalhar do nosso Senhor na vida daqueles que são seus. Acompanhe comigo no texto. Evangelho segundo João, no capítulo 21, do verso 1 ao verso 14. Diz assim: depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco. E naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhes Jesus: filhos, tendes algum alimento? Eles responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxar por causa da quantidade de peixes. Verso 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua capa de pescador, porque ele estava despido, entre parênteses, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequenino barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, segundo a minha versão King James, arrastando a rede com os peixes. Verso 9. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. 13. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. 14 e último. Foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pedir para que o nosso Deus nos ilumine, nos capacite a entender a palavra e principalmente ser transformados e santificados por ela. Oremos. Senhor nosso Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui cultuando ao Senhor. Eu agradeço pelos irmãos que estão aí em suas casas, reclusos, de quarentena, porém, podendo cultuar ao Senhor em seus respectivos lugares. Isto é graças a Ti, meu Pai.
Graças ao Senhor que nos permite ter este livre acesso, independente do local, para oferecer um culto adorável ao Senhor. Um culto, Pai de amor, ao qual o Senhor receba. Obrigado, Pai. Estamos diante da Tua palavra. Pela Tua palavra somos santificados. Pela Tua palavra somos transformados. Pela Tua palavra, Senhor Deus, podemos ter vida e vida esta eterna com Cristo Jesus. Eu queria te pedir, Senhor, que neste momento o Senhor esteja iluminando as nossas mentes. O Senhor esteja nos capacitando a entender esta palavra e principalmente ser transformados à imagem de Cristo, à semelhança do Seu Filho, Pai. Deus nos capacite a isso. Nos dê condições para poder se aproximar mais. Por favor, Deus, esteja conosco aqui, esteja com cada família em seu lar. Que o Senhor repreenda o mal sobre nossas vidas, que essa semente não seja roubada pelo inimigo. Que em nome de Jesus Cristo, essa palavra, esta semente, encontre solo fértil em nossos corações. Eu te peço, Pai de amor, e agradeço, no nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Amém. Como lemos aqui neste texto, falamos de pessoas que retornaram às suas antigas práticas, de pessoas que retornaram, ou pelo menos tentaram, voltar aos seus antigos caminhos. O texto é precioso e rico em informações que nos fornece de como que Deus age para com aqueles que são seus, para aqueles que são seus filhos. O texto nos retrata um pastor que vai atrás de suas ovelhas. Após os acontecimentos da aparição aos seus discípulos naquela sala fechada, a qual vimos semana passada, caso você não tenha visto, meu querido, não tem problema, está gravado, você pode resgatar este vídeo e acompanhar a série de mensagens. Então, após este acontecimento, esta aparição, no meio dessa sala, de portas fechadas, Jesus se encontra aqui agora nesta praia. João registra mais uma aparição aos seus discípulos. Aparição essa que retrata tanto a falta de fé dos discípulos, tanto a dificuldade que eles tinham de entender quem era Jesus, quais eram os seus propósitos, quais eram as suas ordenanças, inclusive. Eram pessoas defeituosas na questão da fé, deficientes naquilo a qual eles receberiam posteriormente. Também falta de fé quanto ao amor de Cristo para com suas ovelhas. Era algo que eles ainda não tinham compreendido em sua essência. E olha que eles já tinham ido ao sepulcro, inclusive Pedro, que é um dos personagens principais aqui, desta história, desta narrativa. Ele tinha ido ao sepulcro, viu que o corpo não estava lá, tinha recebido o testemunho das mulheres, de Maria Madalena, inclusive. Recebeu também o testemunho dos 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Porém, algo ainda estava faltando, algo ainda não tinha se completado na vida desses discípulos. Era um momento aqui que esses discípulos precisavam passar por um amadurecimento na sua fé. Pela primeira vez, em mais de 3 anos, eles enfrentaram de ter que cuidar de si mesmos. Imagine como não foi fácil para eles. Caminhando com Cristo, vendo os milagres, sendo supridos em todos os momentos com multiplicação dos peixes, dos pães, em todas as áreas, na vida espiritual e material da vida dos discípulos, em suas vidas, Jesus ali estava suprindo. Jesus era aquele a qual acompanhava, ao qual suportava, a qual estava lado a lado. Durante 3 anos aproximadamente de ministério, esses discípulos estavam plenos, estavam andando com o próprio Cristo.
o momento mudou, o momento se diferenciou daquilo que eles estavam habituados, daquilo que eles estavam acostumados. Jesus Cristo não estava mais presente com eles. Era um momento de amadurecimento. Era um momento de exercitar a fé recebida em Cristo Jesus. Eles não entendiam também, como eu disse, os ensinamentos de Cristo sobre o seu sacrifício, principalmente. Lembremos que no caminho de Emaús, Jesus Cristo teve que explicar toda a lei e profetas para aqueles dois discípulos, para que assim o entendimento deles fossem abertos para qual a realidade do sacrifício de Cristo. Era necessário que ele morresse, era necessário também que ele ressuscitasse. Os discípulos também precisavam passar por esses ensinos. Eles precisavam de uma tratativa um pouco diferente. Jesus havia dito que estaria com eles diversas vezes. Jesus nunca disse que eles seriam desamparados, estariam sozinhos. Jesus reiteradas vezes falou: eu estarei com vocês. Eu preciso ir para que ele venha. O Espírito Santo também estaria com eles. Porém, essas palavras não tinham tomado vida dentro dos discípulos. Mas agora era o momento de mostrar isso através de uma instrução prática. Jesus Cristo precisava mostrar esse cuidado, este acompanhamento, literalmente com eles, com o seu corpo ressurreto. Mas antes que os discípulos aprenderem a lição, Cristo precisava mostrar-lhes a sua incapacidade e o verdadeiro propósito de serem escolhidos. Cristo precisava dar um passo a mais, além daqueles ensinos, na teoria, digamos assim, que eles tinham recebido. Cristo estava agora presente, ressurreto, diante deles, mostrando para eles, inclusive mostrando a incapacidade que eles tinham em si mesmos. Eles precisavam entender o que é ser um escolhido de Deus, um discípulo de Cristo, um filho do Eterno. Os discípulos mostraram algumas fraquezas. Eles demonstraram com essa atitude, que vamos conversar no decorrer do texto, após essa introdução, se eles estavam caminhando por eles mesmos ou por Cristo. E eu gostaria de deixar uma primeira pergunta aqui para nós. Nesta sua caminhada cristã, você tem caminhado por si mesmo ou você tem caminhado por Cristo? A mensagem se encaixa em muitos aspectos no que foi dito na IBD também. Sobre ter um relacionamento, sobre saber quem é aquele que te chamou para uma boa obra. Quem é aquele que te firmou nessa fé? Porém, existem momentos que parece que o povo cristão caminha por si mesmo, caminha com suas próprias pernas, caminha com um sentimento egoísta, de satisfação própria. O que está acontecendo aqui, que será retratado, é exatamente esta fraqueza, de você não estar caminhando com Cristo por um momento e querer retomar o controle da situação e querer caminhar com as próprias pernas. Mesmo que isso seja um retrocesso, mesmo que isto seja voltar atrás. Como resultado, a passagem ilustra duas situações opostas. Primeira, a tentativa dos discípulos de retomarem suas antigas vidas, retornando às suas antigas profissões. Segundo, continuar no ministério evangélico. Olha o contraste das duas situações. Eles tinham essas duas situações perante eles. Continuar, permanecer com Cristo para aquilo que eles foram chamados, ou retroceder. Retroceder para as suas antigas vidas. Porém, eles foram chamados para continuar no ministério evangélico, confiando e dependendo de Cristo. Essas duas situações retratam
a vida de todo cristão. Estamos por nossa conta ou vamos seguir a Cristo? Reiterando a primeira pergunta que eu fiz. Estamos por nós mesmos? Você está por si mesmo? Você está caminhando conforme a sua força? Conforme aquilo que você pode fazer? Ou você está caminhando, seguindo a Cristo? Então vamos para o texto. Vamos trabalhar expositivamente no texto agora. Mas não tire da mente, não tire do pensamento esta condição, este contraste em retornar para suas vidas antigas, largar mão, abandonar ou permanecer para aquilo que você foi chamado. Não tire isso de mente. Deus te chamou. Se você realmente foi chamado por Deus, se realmente você recebeu algo do Senhor, existe um propósito, existe algo a ser feito. Algo este revelado nas Escrituras. E essa situação a qual vamos ler agora, vem de encontro com a vida de todo cristão, de todas as pessoas. Verso 1. Depois disso, na NVI agora, tá? Eu irei trabalhar aqui. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, até aqui. Então, depois destas coisas, refere-se a um tempo indeterminado. Não se sabe quanto tempo decorreu desde a última aparição de Cristo naquela sala trancada até este momento, onde eles estavam no mar da Galileia, neste mar chamado Tiberíades. Então ele inicia o texto falando depois disso, mas não traz o conteúdo de tempo. Quanto tempo se passou? Um tempo indeterminado. Depois dos eventos registrados no capítulo 20. Os discípulos tinham deixado Jerusalém e fizeram seu caminho para o norte da Galileia, como Jesus tinha lhes ordenado. Assim que Jesus apareceu às mulheres, ele enviou uma mensagem para os discípulos. Vamos acompanhar em Mateus 28, 10. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, para as mulheres que viram o sepulcro. Ele apareceu para aquelas mulheres. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. E elas entregaram essa mensagem e eles obedeceram. No mesmo capítulo, Mateus 28, no verso 16. Mateus 28, verso 16. Isso. Olha o que diz o texto. E os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicava. Então você percebe que o local já se difere de onde eles estão, para onde eles foram, para onde Jesus os encontra. Jesus falou para eles irem para o monte, que lá eles o veriam. Eles não estão no monte. Isso aqui é o primeiro contraste e a primeira validação de que eles já estavam ali abandonando o caminho e retornando para a sua antiga vida. Jesus apareceu aos seus discípulos. Aparentemente os 11 não viajaram juntos. Este incidente envolveu apenas 7 deles, como diz o texto. A declaração 2 vezes repetida de que Jesus se manifestou aos discípulos enfatiza a verdade que após a sua ressurreição ele era irreconhecível, a menos a quem ele se revelasse. Mateus 13, temos um texto que nos remete a esse tipo de passagem, a esse tipo de acontecimento, aonde os próprios discípulos não estavam conseguindo reconhecê-lo, como vimos aqui neste texto. Os discípulos estavam tendo dificuldades para entender até mesmo seus ensinos. E isto acontece ainda hoje.
O que precisamos entender é que qualquer ensino bíblico, qualquer coisa que se trata de Cristo, qualquer coisa que tenha um cunho espiritual, precisa-se de uma revelação que parte do próprio Cristo. Não podemos, por nossas forças, não podemos, pelo nosso intelecto, conseguir decifrar e entender espiritualmente as coisas divinas. Mateus 13, verso 13 diz assim: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Muito se parece com a condição aqui dos discípulos, neste momento de retrocesso, neste momento de abandono. Muito se parece porque eles tinham olhos, eles viram, eles tinham ouvidos, eles ouviram. Porém, o que falta para eles aqui? O que está faltando para que eles realmente permaneçam naquilo que Cristo ordenou? A não ser a própria revelação do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. Temos que reconhecer reconhecer que todo ensinamento que Ele nos entrega é uma dádiva, é algo que Ele nos fornece. Ninguém pode professar verdadeiramente Jesus Cristo, reconhecê-lo como Filho do homem e Filho de Deus, se não for direcionado pelo Espírito Santo. É necessário que essa dádiva de conhecê-lo verdadeiramente, eu não estou falando de conhecer de ouvir falar, de conhecer a âmbito do intelecto humano, eu estou falando de conhecer o Cristo que caminha conosco. Conhecê-lo verdadeiramente é algo que é nos entregue, é algo que é nos dado. Graça, favor, imerecido. Romanos 3,11 retrata um pouco por que temos olhos e não conseguimos ver. Temos ouvidos, mas não conseguimos ouvir. Romanos 3,11 diz que não há quem busque, deve estar passando aqui atrás. Não há quem busque, não há quem entenda a Deus. Isso é um efeito que precisamos entender. É um efeito do pecado, é um efeito da queda, é um efeito da depravação do homem. É algo que nos separa do Senhor. Por natureza, somos destituídos desta relação. Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus. Deus caminhava pelo jardim. Deus tinha contato. Deus fornecia tudo para eles. Assim como Jesus Cristo fornecia tudo para os discípulos. Porém, o pecado adentrou o mundo. O pecado se fez presente. O pecado nos colocou nessa condição de Romanos, ao qual o apóstolo Paulo nos informa, nos orienta, nos ensina. Não há quem busque, não há quem entenda a Deus, a não ser, agora vamos entrar, 1 Coríntios 12, 3. A não ser, por isso eu lhes afirmo, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, eu lhes afirmo que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. Ninguém que tenha recebido isso o nega, o fala, professa que ele seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O texto é claro. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor. Repito, pode parecer uma frase que você diz, uma frase que saia da sua mente e da sua boca. Eu estou falando professar isso, testificando com a sua vida. Eu estou falando professar que Jesus Cristo é o Senhor. Olha o que está escrito. Jesus é Senhor. Ser Senhor, eu já ensinei isso aqui, já falei sobre isso. É Ele comandar, é Ele ditar o que você faz.
como você faz, no tempo que você faz. Ele é o Senhor da sua vida e não o seu próprio eu. Então isso é verdadeiramente professar que Jesus é o Senhor. E só pode se fazer isso verdadeiramente a pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus. Não é algo natural que eu faço, que eu escolho, que eu digo. Não é algo que vem do homem. É algo que vem do próprio Espírito de Deus. Viver isso, falar isso, e não retroceder, e não amaldiçoar a Cristo. Pessoas que têm esse Espírito, pessoas que foram conectadas com Cristo, permanecem em Cristo. André, mas então os discípulos? Vamos que a gente vai chegar lá. Mateus 13, 11. O próprio Cristo fala isso. Ele respondeu a vocês, aos discípulos, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a eles, as pessoas que negavam a Cristo, as pessoas que perseguiam a Cristo, os fariseus principalmente, eram pessoas que não foram revelados a eles esse próprio Cristo. Não foi dado a eles o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Existem pessoas que não detêm este conhecimento porque não lhe foi dado. Não porque ela não quis, é porque ela não lhe foi dado. E se ela rejeita, é porque ela está encerrada na condição natural a qual ela nasceu. De Romanos 3, verso 11. Porém, aqueles que nascem de novo, aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus, são pessoas que receberam o conhecimento dos mistérios dos céus. Lucas 19, 10. Fala sobre esse resgate, fala sobre essa situação onde Cristo se revela aos seus discípulos. O que irá acontecer aqui no texto? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse texto pode parecer simples para você, pode parecer que é algo comum na nossa vida. Tá bom, ele veio salvar, é isso mesmo, tá certo. Mas o que estava perdido? Esse texto ele ganha todo o significado se você entende o que é estar perdido. O que eu quero deixar claro é que quem estava perdido éramos nós, e não Cristo. Partindo deste princípio, partindo do conceito bíblico, aonde que se encontra a frase, eu encontrei Jesus, eu aceitei Jesus? Soa mais ou menos como você se revelando a Jesus, e não ele se revelando a você. Entendem o peso dessas palavras? Entendem que isso é antibíblico? Ele se revelou a nós. Ele entregou algo de valor a nós. Quem estava perdido éramos nós. Quem caiu e recebeu a herança do primeiro Adão, fomos nós, não ele. Ele foi perfeito, o cordeiro sem mácula, o cordeiro sem pecado. Então, não existe a situação que você encontrou Cristo, que você o aceitou, que você foi até ele. Ele se revelou a nós. Assim como os discípulos, no verso 1 fala, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Quem foi até eles? Quem se revelou? Os discípulos, meus irmãos, estavam retornando, estavam retrocedendo aos seus antigos modos de viver. Quem foi atrás deles, a não ser o bom pastor? Quem foi atrás de nós, a não ser aquele que dá a vida pelas ovelhas, João 10? Quem é aquele que morreu por nós? Quem é? O mar Tiberíades, que é o local geográfico apresentado no verso 1, é o mesmo mar da Galileia. Ou a Bíblia também se refere a ele, em Josué 12, 3, como o mar de Quinerete, ou Quinerote, dependendo da versão e tradução.
E também, deve estar aqui atrás, Lucas 5, verso 1, Lago de Genezaré. São os nomes dados anteriormente, da época ao qual João escreveu este evangelho, eram os nomes dados a este lugar, a este mar. Porém, na época de João, esse nome tinha sido trocado. Esse nome veio da cidade de Tiberíades, em sua costa ocidental, que tinha sido fundada por Herodes Antipas e nomeado em honra do imperador Tibério. Então, Herodes nomeou este local em homenagem a Tibério, o imperador romano. Verso 2 agora, acompanhe comigo no texto. Estavam juntos Simão Pedro. Agora ele começa a classificar quem são os personagens dessa narrativa. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E 2 outros discípulos. O texto não revela, os outros evangelhos sinóticos também não revelam. Então, são 7 discípulos, isso eu sei. E consigo confirmar 5 deles, que estão aqui no texto. Onde estavam os 11? Como disse no começo, esse deslocamento, essa viagem, não aconteceu em grupo. Talvez eles foram em diferentes caravanas, em diferentes grupos. Porém, o grupo presente agora são esses 7, que compõem Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e mais 2. Os 7 discípulos. O texto nos revela também que Pedro vem em primeiro lugar. É listado por João o nome de Pedro. São alguns indicativos e pressupostos de que Pedro exercia uma liderança entre os discípulos. Pedro ele tinha uma certa posição de respeito até mesmo perante os discípulos. Podemos enxergar isso na transfiguração do monte, quando Jesus passou por essa transfiguração. Quem estava presente? Claro, João estava, mas Pedro também estava lá. Pedro estava na oração do Getsêmani também. Então, em momentos chaves de Jesus Cristo, Pedro sempre era chamado. Pedro sempre estava ali. Não só ele, mas com outros discípulos. Mas podemos ver em Atos dos Apóstolos, quem sempre tomava a frente da fala, quem sempre tomava a palavra para direcionar a igreja de Atos, era Pedro. Pedro estava à frente. O discurso em Pentecostes foi de Pedro. Pedro estava lá. Então, claramente, são alguns sinais, indícios de que Pedro tinha essa liderança. Além, claro, de Mateus 16, 18, que o próprio Cristo falou que a igreja seria fundada a partir dele. Vamos ver o texto. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus Cristo falou isso para ele. Então são alguns indícios. Há muitas controvérsias também quanto a isso, principalmente porque a Igreja Católica falou que ele era o primeiro Papa. Enfim, não é o mérito, mas biblicamente podemos chegar a essa conclusão de que ele tinha uma posição ali de destaque, como aqui agora. Verso 3. Ele disse: Pedro, vou pescar. Disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. O local não era o indicado, como eu disse, eles eram para estar no monte, esperando Jesus Cristo. Agora eles estão numa praia, se preparando para pescar e entrar num barco. O primeiro indício de que nem tudo estava certo era a própria localização deles. Eles já não estavam no monte que Jesus tinha especificadamente ordenado para que eles esperassem lá, mas tinha ido até o lago, ou o mar. Mateus 28, 16, como a gente leu, 28, 16 aqui, diz que eles foram para este lugar, mas não permaneceram lá. Simão Pedro e o seu regresso. Agora começa aqui o texto.
a retratar e falar sobre este regresso de Pedro. Simão Pedro, evidentemente, é claro isso no texto, ficou impaciente, esperando o Senhor aparecer, conforme ele disse em Mateus 28,16. E impulsivamente, bem característico de Pedro, que ele era um cara impulsivo, viril, um cara de emoções fortes, disse para os outros: 6, vou pescar. Ou seja, eu não vou mais esperar. Jesus eu acho que não vai vir. Eu vou retornar, eu vou lá pescar. Eu não vou ficar aqui aguardando. Irmãos, esta atitude de Pedro retrata muito das nossas atitudes para com Deus. Existe tempo de esperar, existe tempo de plantar, existe tempo de colher, existe tempo de falar, existe tempo de se ficar quieto. Nós não conseguimos discernir os tempos. Por quê? A nossa fé é deficiente como essa dos discípulos neste momento. Estamos se diferenciando da atitude de Pedro, que não aguardou, desobedeceu, não estava no local específico determinado pelo próprio Cristo, estava indo pescar. Pedro era um homem impulsivo de ação, realmente, podemos ver isso no texto. Ele não estava sugerindo para eles fazerem uma pesca recreativa. É o seguinte, pessoal, está demorando Jesus, né? Então pega uma varinha aí, vamos lá pescada para passar o tempo. Não é sobre isso que o texto está retratando. Não foi um momento ali relax. Não foi um momento de descanso. Não é sobre isso. Eles estão claramente aqui tomando um rumo diferente para as suas vidas. Ou pelo menos tentando. A interpretação de João 16:32, 3 linhas de evidência apoiam essa conclusão de que realmente eles estavam tomando um rumo diferente, ou pelo menos tentando. A palavra casa foi acrescentada. Mas antes vamos ler o texto para ficar bem claro. O João 16:32 é quando Jesus disse que eles lhe abandonariam. Vamos ver o texto, João 16:32. Aproximou-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vamos trabalhar com esse termo acrescentado nesta tradução da NVI, tá? Sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. O texto, ele não apenas retrata o abandono na cruz, que eles correram quando Jesus Cristo foi preso, mas também retrata este momento. Vamos ver alguns indícios. Por exemplo, esse termo casa, cada um voltará para a sua casa, ele não é encontrado no original. Foi acrescentado pelos tradutores. O texto grego diz simplesmente seu próprio lado. Cada um retornará para o seu próprio lado. Que abrange, o que abrange? Cada um irá para o seu lado, ou para a sua própria. Abrange um lar de família, abrange propriedade, abrange posse e abrange outros assuntos. O mesmo termo é encontrado em 1 Tessalonicenses 4:11. Acho que ela vai por aqui. Esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios. Os próprios negócios, no original, no grego, é a mesma palavra que se encontra quando Jesus predisse que eles os abandonariam. Então seria uma pesca esportiva? Seria apenas um momento de fraqueza? Ou seria uma tentativa de apostatar realmente? Uma tentativa. Eles estavam retornando para as suas vidas antigas, para os seus antigos afazeres. Eles estavam realmente deixando de lado o Evangelho. Também o barco citado aqui no texto, porque ele diz, eles foram e entraram no barco.
Em segundo lugar, o uso do artigo definido como substantivo traduzido barco, sugere um barco específico. Não foi assim, meu querido. Vamos pescar? Vamos, como? Tem um barco ali. De quem? Não sei. Vamos pegar ele. Não é roubo, não estamos falando de roubo aqui. Então, este barco sugere um barco específico. Provavelmente pertencia a um dos discípulos. Então veja, eles, pelos termos do original, eles estão retornando aos seus antigos afazeres. Estão utilizando um barco que já provavelmente era deles. Era apenas uma pesca? Era apenas uma fraqueza? Ou realmente era uma tentativa de retornar para suas antigas vidas? Finalmente, o desafio do Senhor a Pedro, no verso 15, isso aqui é mais uma prova de que eles não estavam apenas indo dar uma pescadinha, estavam apenas tendo um momento ali de espera, vamos pescar enquanto Jesus não vem. No próprio capítulo aí, já dando um pouco de spoiler da próxima pregação, no verso 15, Jesus, no João 21, verso 15, faz uma pergunta retórica a Pedro. Jesus pergunta para ele: me amas mais que estes? Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Você deve estar perguntando, ele está se referindo aos outros discípulos. Olha para o contexto. Olha o que está acontecendo. O que seria estes? O melhor interpretado quando estes é visto como uma referência para os barcos, redes e outros apetrechos, utensílios de pesca, associado com o negócio da pesca. O Senhor estava chamando Pedro para virar as costas para seu antigo modo de vida e estar totalmente comprometido com servi-lo. Você me ama mais que estes? Eu imagino esta cena, Jesus Cristo olhando para o barco, olhando para os utensílios, porque aqui no verso 15 já se passou toda a situação ao qual vamos trabalhar. E Jesus Cristo, neste contexto, na praia ainda, então semana que vem será na praia, parte 2, na praia ainda ele pergunta para Pedro: você me ama mais do que estes? A interpretação mais correta para estes seria assim: os utensílios de pesca e as coisas, o modo de vida a qual Pedro estava retornando. Pedro, você me ama mais do que a sua vida antiga, a sua vida tranquila de pesca, a vida com a sua mulher, a vida na sua casa, com a sua família? Você me ama mais do que esses? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Jesus Cristo estava aqui entregando um verdadeiro ministério. Um verdadeiro ministério de pregar a palavra e se tornar, mais uma vez, porque aqui já é um recomissionamento, um pescador de homens. Vamos ver que Jesus já teve esse encontro na praia. Jesus já comissionou a Pedro a isso, porém agora é o momento onde ele está retornando. Está fraquejando. Você está fraquejando? Você está passando na sua cabeça voltar atrás? Está passando na sua cabeça que está tudo difícil e que as coisas estão demorando? Eu queria dizer que em nome de Jesus, resgate aí na sua memória quando foi que Cristo lhe apareceu. Resgate aí para o que realmente Cristo lhe chamou ou está te chamando agora. Eu digo que não é tempo de fraquejar, é tempo de aguardar no Senhor. É tempo de ir buscar. É tempo de se prostrar diante do Senhor. Não é tempo de retroceder. Não é tempo de pensar em que deixou para trás. Lembra o que Paulo falou na EBD aqui? As coisas que ficaram para trás. Eu deixo essas coisas, as considero como esterco, mas prossigo para o alvo. É isso que precisamos fazer. Talvez seja isso que faltou aqui para Pedro e esses 6 discípulos. Prosseguir para o alvo e não retroceder. Pedro
confiava que poderia dar resultados momentâneos, ele confiava naquilo que ele podia produzir. Às vezes esperar, às vezes permanecer é muito chato. Às vezes ficar aguardando é algo que nos incomoda. E a nossa natureza pecaminosa quer produzir, ser, fazer. Se sentimos inúteis quando não produzimos. Quando estamos apenas aguardando. Mas quem disse que aguardar é um retrocesso? Quem disse que buscar em Deus, mesmo que Ele esteja em silêncio, é retrocesso? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Não é retrocesso. Retrocesso é confiar nos seus meios. Retrocesso é voltar para aquilo que você acha que faz bem. Não é o que você faz bem, é o que Cristo quer que você faça. Impaciente com a demora de Jesus no cumprimento dos discípulos e assediados por seus próprios fracassos, decidiu impulsivamente voltar a ser um pescador, que ele tinha certeza que ele poderia fazer bem, ou assim pensava. Pedro era um exímio pescador. Quantos anos Pedro passou pescando? Pedro tinha em mente, olha, se tudo deu errado, se o nosso libertador, porque eu faço assim? Porque eles imaginavam como libertador terreno, eles ainda não tinham entendido. Então, se as minhas esperanças no Messias morreu, se eu não tenho mais no que firmar, no que colocar a minha esperança, a minha fé, o que eu vou fazer? Voltar àquilo que eu mais fazia de melhor. Voltar para as minhas habilidades, para aquilo que eu sou bom, para aquilo que eu sei realmente fazer com esmero, com capricho. Pedro estava caído nisso. Talvez você tenha caído nisso. Talvez você esteja caído nisso. Irmão, não existe outro caminho. Não existe caminho melhor a não ser nos caminhos do Senhor e naquilo que Ele nos designou a fazer. Não existe. Pode ser que você seja o melhor profissional nessa área. Você seja uma pessoa que vai receber muito dinheiro para fazer isso. As pessoas vão te elogiar. As pessoas vão dar tapinha nas suas costas e bater palmas para você. Porém, não será o caminho a qual Cristo quer que você fique. É ali, aguardando, permanecendo e no momento certo, prosseguindo, avançando com este Evangelho. É ali que Cristo quer que você fique. É ali. Hebreus 10, 38, o autor fala daqueles que não retrocedem. Porque retroceder não é a marca de um discípulo de Jesus. Retroceder não é a marca de um filho de Deus. Hebreus 10, 38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Viver pela fé é viver esperando, é viver confiando naquilo que não vemos, muito menos naquilo que podemos fazer. O momento aqui para esses discípulos era o momento de exercer a fé, porque eles ainda não estavam vendo Cristo. Para eles, Cristo tinha morrido. Para eles tinha se acabado. Mas era necessária a fé, e a fé é verdadeira. A fé forte, a fé que sustenta, a fé que te conecta nessa videira e te finca como um estandarte e uma rocha. É essa fé. Lucas 9,62, o próprio Cristo diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno. Olha lá. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. João 20, 29, quando Jesus fala com Tomé, que Tomé queria provas, Tomé queria sentir, Tomé queria ver. Olha o que Jesus disse. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? É
É uma pergunta um pouco com um tom de exortação a Tomé. Porque você me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Felizes aqueles que vivem pela fé, de fé em fé. O justo viverá pela fé. Você é justo? Você é justo? Ou retrocede? O justo viverá pela fé. Que fé? Fé que não retrocede, fé que não abandona, fé que não confia nos seus próprios meios, fé que não confia naquilo que ele vê, fé que aguarda as promessas de Cristo. Fé naquele que vive, fé naquele que venceu a morte, fé neste único caminho, fé neste que nos coloca no caminho estreito, passa pela porta estreita e permanece caminhando as pegadas do Mestre. Isso é viver pela fé, buscando santificação, buscando mudança de vida constantemente. As coisas que ficaram para trás considero como perda, considero como esterco. Eu sigo para o alvo. Eu sigo para Cristo. Estas são as marcas de um filho de Deus. Faltava confiança, Pedro estava apegado ao pragmatismo. O que é o pragmatismo? Eu vou sair da teoria e vou entrar na prática. Eu preciso de resultados. Eu vejo essa palavra pragmatismo e olho para a situação da igreja brasileira. As pessoas que estão saindo, palavras de vida, não são teoria, mas para muitos são teoria. Eu já ouvi muitos crentes falando, na teoria tudo é muito fácil. Por exemplo, quando falo para amar os nossos inimigos, para não odiar o próximo, oferecer perdão, reconciliação. Na teoria é tudo muito fácil. Porém, não se trata de teoria, se trata da verdade. Quando eu falo da verdade, eu não estou falando da teoria. Teoria é algo muito subjetivo, teoria é algo que pode ou não dar certo. Teoria, sabe o que é teoria? A teoria do evolucionismo, teoria de Darwin, isso sim é uma teoria. Aqui não, isso não é uma teoria. Isso não é uma teoria. Porém, as pessoas estão nas igrejas hoje em dia buscando esse pragmatismo, buscando aquilo que dá certo. Muito se assemelha com a atitude de Pedro. Está demorando. Meu irmão, os resultados estão nas suas mãos ou nas mãos de Cristo Jesus? Quem é que estipula a hora certa da colheita? Quem é que coloca o tempo certo para você avançar? Quem é que dita o ritmo que você deve prosseguir? Se é andando, se é se rastejando, ou se é levantado e correndo. Não é você, não sou eu, é Cristo. Não se trata apenas de resultados. Se trata do momento certo, conforme a determinação do nosso Deus. Mas vemos que realmente a tentativa de Pedro e daqueles discípulos foi frustrada. Por que foi frustrada? Agora eu quero que você atente para este texto. Cristo já tinha comissionado a Pedro e aos discípulos também que eles seriam pescadores de homens. Este chamado, se existir a possibilidade de um resultado no abandono deste chamado, então os planos de Deus podem ser frustrados. Agora eu te pergunto, o que o texto diz? Eles, naquela noite, não pegaram nada. Por que eles não pegaram nada? Porque não foi aquilo que aquilo que Jesus os comissionou a fazer. Aquilo não era o lugar, nem o momento, nem a função devida para eles. Eles estavam literalmente fora do eixo de Cristo. Às vezes nos perguntamos, nossa, está tudo dando errado na minha vida, as coisas não estão dando certo. Talvez, meu irmão, é porque você saiu do eixo. É porque você esteja tentando fazer algo ao qual você não foi chamado para fazer. Talvez você precisa parar, pensar e ouvir a voz de Deus. E retomar aquilo a qual Ele te comissionou.
A frustração, essa palavra não é acompanhada de um chamado eficaz. Quando você está nos caminhos de Cristo. Porque Ele próprio sustenta, Ele próprio dá os resultados. Frustração? Não. Em comissionamento, em ir. E engraçado, meus irmãos, que o próprio Pedro escreve algo sensacional. Esse texto poderia ser a conclusão desse sermão. Olha o que Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 10. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Meu irmão, você pode estar fraco, você pode estar precisando de uma confirmação. Se você realmente é um comissionado de Cristo, se você realmente é um discípulo de Cristo, certamente Ele lhe confirmará, Ele restaurará, Ele fortalecerá e te colocará no eixo novamente. Olha o que está acontecendo no texto. Eles não pegaram nada. Eles ficaram frustrados porque os métodos, o pragmatismo de Pedro foi por água abaixo. Ele estava no lugar errado. Porém, Cristo agora chegou nessa história. Cristo agora irá restaurar a vida de Pedro e desses discípulos. Cristo vai colocar ele de novo, vai recomissionar ele de novo, para que ele siga, para que ele dê frutos, e aí sim vem os resultados no tempo de Cristo, não no tempo de Pedro. Observe, nada pode impedir a mão de Deus, nada. Não há nada errado com a pesca, era uma profissão respeitável, mas não foi isso que o Senhor havia chamado para fazer. Eles foram escolhidos para serem pescadores de homens, mas não haviam deixado suas redes e o seguiram. Não havia como voltar atrás. Na verdade, eles já haviam deixado as suas redes e o seguiram. Aonde? Mateus 4, verso 19. O chamado. E disse Jesus: sigam-me, e os farei pescadores de homens. É neste momento, é nessa passagem, Mateus 4, também nos outros evangelhos, a qual eles deixam tudo, largam lá o barco, largam a rede, largam tudo e seguem a Cristo. O chamado já tinha sido feito. Jesus já sabia quem seriam os fundamentos da igreja, quem seriam os apóstolos, quem seria estes. Estaria então Jesus equivocado no texto? Não! Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez escolhido, sempre escolhido. Porque Deus é Deus perfeito. Não é homem que mente. Não é homem que fala uma coisa e no outro dia muda de ideia. Não, Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele sabe quem prosseguirá. Ele sabe quem perseverará. Ele sabe. Quem vai perseverar? Ele sabe. Isaías 14, 27, olha o que diz esse texto. Olha essa pergunta retórica também. Olha essa pergunta. Que não é uma pergunta retórica, quando eu falo, meu irmão, é uma pergunta que não existe a tua resposta, mas é uma pergunta que te coloca para pensar. Olha o que diz. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Quem? Satanás? Quem? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Seu livre-arbítrio? A minha vontade? O meu querer? A tentativa aqui de Pedro? Porque se você analisar no âmbito de escolhas de Pedro, ele está apostatando, ele está saindo fora. Ele está abandonando. Porém, o que está prestes a acontecer aqui? Quem foi Pedro para a vida dos cristãos? Quem foi Pedro? Não existia, não tem como, meu irmão, não tem como. Ninguém pode impedir os planos de Deus. A mão de Deus, quando se estende, ninguém pode fazê-la recuar, a não ser Ele mesmo. Ele mesmo. Verso 4, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram.
Cristo ainda não tinha se revelado. Faltava ele se revelar, assim como os discípulos a caminho de Emaús. Depois de uma noite inútil de pesca, quando o dia já estava nascendo, os discípulos voltaram para a praia onde Jesus se apresentou e esperava por eles. Como observado acima, ninguém poderia reconhecer o Senhor depois de sua ressurreição, a menos que ele se revelasse. Assim os discípulos não sabiam quem ele era. Sabe por quê? Estavam servindo a dois senhores. Estavam ali numa tentativa. E olha o que diz a palavra. Vimos esse texto, coincidentemente, na EBD. Mateus 6, 24. Dois senhores. Isso é impossível. Isso aqui já aconteceu impossível. Ó, ninguém pode. Acabou. Se ele falou que ninguém pode, é porque é impossível. Servir dois senhores. Você não pode ter uma jornada dupla. Você tem que estar onde Deus quer que você esteja. Você tem que estar cumprindo a vontade plena do Senhor. Meu irmão, eu não estou falando que você tem que virar um missionário. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Para alguns. Mas às vezes Deus quer que você esteja no emprego que Ele quer que você exerça. O lugar certo, para que ali você seja luz. E ali você leve e transpareça essa glória de Deus. Agora, eu vou servir a Deus, mas ao mesmo tempo eu vou fazer a minha vontade aqui. Eu vou tentar conciliar as duas coisas. Olha o que diz o texto. Ninguém pode servir a dois senhores. Quem seria o segundo senhor? Além de Cristo, você mesmo. Você é senhor de você mesmo. Pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aí você pode trocar essa palavra dinheiro aí. Quem que representa o outro Senhor? Diversas coisas. Verso 5. Ele lhes perguntou: filhos, você tem algo para comer? É uma pergunta retórica também. Jesus não sabia que a noite foi frustrada? Por que será que ela foi frustrada? Será que não tinha peixe naquele mar? Acho que não é o que o texto fala, hein? E eles responderam: não. Responderam eles: não tem comida. Meios próprios gera cansaço e frustração. Em uma repreensão suave, destacando o fracasso de sua expedição de pesca dos discípulos, Jesus lhe esperar dessa tentativa. Eles estavam frustrados e cansados. Agora você imagina o pensamento desses discípulos. Eu imagino um falando: puxa vida, era para mim estar lá no monte, era para a gente estar lá no monte, perdendo Jesus, não era? Era para a gente estar lá. O que a gente está fazendo aqui então? Não, vamos pescar, cara, a gente tem que sobreviver, aquilo acabou, o Messias morreu. Então vamos voltar, vamos embora, pega a rede, pega tudo aí, pega o barco, vamos trabalhar, vamos voltar para a nossa vida. Aí volta para a vida, toda alegre, agora sim, vamos voltar, vamos produzir. Aí chega, não pesca nada. É frustração do lado de Cristo, porque eles não entendiam, porque algo ali faltava a eles, e frustração nos seus próprios meios. Mas a frustração não foi devido a Cristo, foi devido à pequena fé desses discípulos, à fraqueza do entendimento, à deficiência que eles tinham neste momento. Eles não sabiam ainda e não entendiam que Jesus Cristo é o verdadeiro alimento. Mateus 6, versos 50 e 51, olha o que diz. Todavia aqui está o pão que desce do céu, Cristo falando sobre ele mesmo, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Eles procurando alimento perecível, alimento que logo daqui algumas horas precisaria deste alimento de novo. Eles não estavam buscando o verdadeiro alimento, o pão que desceu do céu. Eles estavam perdidos. Meus queridos, quando tentamos adquirir os próprios meios, fornecer a nós mesmos as nossas necessidades, supri-las com os nossos próprios esforços, estamos caminhando
para um fardo pesado. A vida está pesada, meu irmão, porque talvez você esteja aí lutando com a sua própria força. É por isso que está pesado, porque em Cristo este fardo é leve. E ele fala, Mateus 11, 27 a 30, 3 versículos. Todas as coisas me foram entregues, todas. Então por que eu tenho que me preocupar? Se eu sou filho de Deus, se eu sou discípulo de Cristo, a quem eu tenho que recorrer? A Cristo Jesus, por meio do meu Filho. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. O quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mais tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quando você está onde Cristo quer que você esteja, as coisas fluem. As necessidades são supridas. Os recursos vêm. Eu não estou falando para você virar um vagabundo, para você ficar parado, estagnado. Eu não estou falando isso, meu irmão. Eu estou falando para você fazer aquilo que Cristo mandou. O que Cristo estabeleceu. Verso 6, ele disse, lancem a rede do lado direito. Imagina a cena, eles lá na praia, os discípulos a cerca de 90, 100 metros de distância. E ele conversando. Tem que dar uns gritos, né? Porque os 100 metros tem que ser um pouco alto. Ele lhe disse, lance a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram, e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O Senhor começou aqui a sua segunda lição, chamando-os para fora. Para eles, lancem a rede do lado direito. Os discípulos já exaustos, a noite inteira tentando pescar, e não pegaram nada. Frustrados. Provavelmente eles perguntaram, quem é esse cara? Quem é esse estranho querendo ensinar a gente a pescar? Eu faço isso a vida inteira, não pegou nada, não pegou nada. Eu me arrisco de vez em quando, irmãos, pescar. Eu sei que quando não dá nada é difícil. E tem as pessoas que são experientes, que têm os recursos e tal. O pescador é uma pessoa habilitada para isso. Eu imagino eles lá no barco, uns 100 metros de distância, um doido lá falando lá do outro lado, que eles não reconheceram. Então para eles era... Eu estou ilustrando a figura de linguagem aqui, como seria, né, o pensamento deles. Quem é aquele cara falando? A gente passou a noite inteira pescando em nada. Assim, em um momento, os peixes fugiram à noite e se reuniram na rede do meio. Como resultado, a rede estava tão cheia que todos os 7 deles não podiam transportá-la. Era muito peixe. Olha aqui o contraste. Quando eu estou trabalhando, tentando gerar recursos por mim mesmo, frustração. Quando Cristo entra no negócio, meu amigo, é quantidade de peixe, que às vezes você vai ser a mais do que você precisa. Ele supre. Ele demonstra o seu poder. Ele não deixa o seu discípulo, o seu servo, o Filho de Deus, desamparado. Ele, Jesus Cristo, ao fazer isso, está colocando os discípulos contra eles mesmos. Olhem para o que vocês estão fazendo. Olha aí. Vocês não conseguiram e agora conseguem. Por que será? Por que será? Por causa da soberania de Deus. Por causa do que a gente falou aqui, do que a gente leu em Isaías. Que quando Deus estende a mão, nada pode recolher o seu braço. É por causa disso. E faz um paralelo com Lucas 5, do 1 ao 10. O comissionamento de Pedro. Ali está, quando ele realmente puxou os peixes. Olha que legal essa passagem. Vou ler rapidinho. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Olha lá o nome antigo, né? Do mar de Tiberíades. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixando-os ali perto para os pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe
que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas não são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira. Muito parecido com essa situação aqui agora. Porém, aqui Cristo ainda não tinha sido entregue. Cristo estava vivo com eles. Ali era Cristo ressurreto. Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu que está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Mais um. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, estão presentes aqui também, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Aqui está feito o comissionamento de Pedro. Aqui Jesus deixou claro o que é que você vai ser. Aqui o braço de Deus estendeu. Aqui o chamado eficaz de Deus chegou para a vida destes homens. Não havia mais espaço para pesca. É por isso que eles não pegaram nada. E só conseguiram pegar alguma coisa a partir do momento que Jesus volta. Que Jesus resgata no pensamento deles esta cena. Não era algo novo que estava acontecendo. Era algo já ocorrido. Porém, era necessário para trazer de novo a memória. Eu preciso que você, meu irmão, resgate a sua memória. Quando foi que Deus te chamou e para o que Ele te chamou? É isso que você tem que fazer. É ali que você tem que estar. É ali. E não naquilo que você se sente bem. Naquilo que você se autossatisfaz. Verso 7, impressionante. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: João, é o Senhor. João então agora recebeu essa revelação. João conseguiu decifrar, conseguiu distinguir que era Cristo lá na praia. É o Senhor. Simão Pedro então, ouvindo, ao dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado. Porque ele estava pescando, provavelmente estava de uma tanga ou algo parecido, e lançou-se ao mar. João então viu, percebeu, e Pedro foi impulsivo. Pedro teve a coragem. Pedro foi, não esperou o barco chegar, barco pesado, cheio de peixe, ia demorar para chegar. Pedro não queimava no seu coração ter esse encontro com o mestre. Pedro aqui está recebendo o seu recomissionamento. Pedro mergulha então e vai a nado ao encontro do mestre. Isso é maravilhoso. O verso 8: os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Dependendo da sua tradução, ela vai ter um pouco mais, um pouco menos, enfim. Os que são desatentos e estáticos ficaram com o serviço pesado. Percebe isso no texto? Aquele que percebeu falou, anunciou. Aquele que recebeu essas palavras mergulhou e foi ao encontro do mestre. Os discípulos lá então, nessa tentativa, arrastando a rede e indo de encontro a Jesus. Verso 9: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Olha os cuidados de Cristo Jesus para aqueles que são seus. Olha o cuidado para com os discípulos. Quando todos chegaram à costa e viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão,
mostrando aqui neste texto o cuidado compassivo para com os cansados, com os famintos, com os discípulos. Vinde a mim, vós que estão cansados. Foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Eles foram até Cristo. Cristo estava ali se revelando. Jesus tinha preparado o café da manhã para eles, suprindo as necessidades. Agora o Senhor ressuscitado mostrou a eles, mostrou que Ele ainda serviria os discípulos que foram fiéis a Ele, para a satisfação de suas necessidades, que tinham sido incapazes por causa da sua desobediência. Meu querido, eu quero te dizer algo. João 15,16 diz que quando Deus escolhe, Ele escolhe para que dê frutos. Está aqui atrás. Filipenses 4,19 diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Olha esse texto de Paulo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, e de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Necessidades essas, que não é pelo fato dele ter morrido, não é pelo fato dele ter sido colocado no madeiro, que essas necessidades vão deixar de ser supridas. Pelo contrário, ele venceu a morte. Qual a necessidade maior que nós temos, além de vencer a morte também com Cristo Jesus? Ser glorificado. Mas não só isso, os seus discípulos, as pessoas que estão conectadas nessa videira, elas são supridas constantemente. Verso 10, disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Jesus continua com seus cuidados. Quando os discípulos tinham tudo feito em terra, ali para Jesus, naquele preparo, ele diz trazer alguns dos peixes que agora apanhastes. A própria providência que Cristo enviou lá para as redes, ali seria a providência para as necessidades e para a fome dos discípulos. Mas eram muitos peixes. Verso 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ali estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Pedro se demonstra um homem forte e viril, como um bom pescador. Os resultados em Cristo são surpreendentes. Eram grandes peixes. Eu duvido. É impossível você gerar algo que se compare àquilo que Cristo nos fornece. Quando Deus entra na questão, quando Deus entra no negócio e começa a trabalhar na vida do crente, começa a trabalhar suprindo as necessidades, é algo que é incomparável. Não eram peixes pequenos, não era qualquer peixe, eram peixes grandes. E, outro detalhe, a rede não se rompeu. Poderia se romper, poderia quase se rasgar pela quantidade. Isso demonstra que Cristo, além de suprir as necessidades, Ele providencia os meios. Os meios são necessários para atingir os resultados, certo? Mas quem providencia isso é o próprio Cristo. A rede não se rasgou porque Cristo estava no negócio. Cristo estava ensinando os discípulos. E eu digo o que o salmista Davi diz, Salmo 37, verso 25. Nunca vi um justo desamparado. Olha aqui atrás. Nunca vi um justo desamparado. Não existe essa questão de desamparo com Cristo. Não existe. Cristo nos ampara. Porém, existem tempos de aguardar. Existem tempos de permanecer. Verso 13. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhes, fazendo o mesmo com o peixe. Evidentemente, os discípulos ficaram muito sobrecarregados para aceitar o convite de Jesus. Ficaram até mesmo constrangidos, como vamos ver aqui. E começaram a comer, agindo como um excelente anfitrião. Jesus era um excelente anfitrião. Jesus veio, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe, começando assim uma refeição. Me remete a bodas do Cordeiro, me remete àqueles que sentarão com ele, me remete àqueles que serão salvos, aqueles que serão glorificados com Cristo, aqueles que permanecem na eternidade. Cristo está conosco, meu irmão.
Cristo está conosco em vida. Cristo permanece conosco. Cristo não desampara e muito menos nos desamparará. Ele estará conosco e nos reunirá para ceiar com Ele. Verso 14 e último. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. João encerra aqui então a sua narrativa neste momento, neste assunto. Semana que vem iremos continuar. Mas aqui estão as palavras de Jesus encerrando que essa foi a terceira vez que ele apareceu. E concluímos como, meu irmão? Assim como a desobediência dos discípulos e a falta de confiança resultou em fracasso, a obediência dos discípulos ao lançar a rede aonde Cristo indicou trouxe grande sucesso. Vocês percebem que tudo se resume na obediência, tudo se resume no seu relacionamento. E o detalhe é que eles não tinham ainda se deparado, identificado que era Cristo lá falando para lançar a rede. Mas aquelas palavras continham autoridade. João 10 diz que as palavras, a voz do bom pastor, elas são reconhecidas por suas ovelhas. Eles obedeceram, eles saíram de um estado de desobediência e foram resgatados e recomissionados por Cristo. Foi uma tentativa frustrada de lançar mão do arado. Eles não conseguiram, porque Cristo estava lá para intervir. Cristo estava lá para poder trazê-los de volta. A pesca milagrosa, a refeição que ele forneceu, demonstra aos discípulos que Jesus podia e ainda pode satisfazer as nossas necessidades. Essa história também lembra a todos os crentes que a obediência traz bênçãos sobre a nossa vida. Ratifica, confirma, deixa mais forte ainda a questão do chamado eficaz. Que Deus quando toca, Deus quando escolhe não desampara. E eu encerro, meu querido, este sermão lendo as próprias palavras de Jesus Cristo em João 14, no verso 3. Isso é promessa. Promessa para os discípulos. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde? Perdão? Eu estive. O melhor lugar para se estar é na presença do nosso Senhor Jesus. É junto com Ele. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual é a situação atual da sua vida. Tirando todo esse estresse do coronavírus, toda essa situação de pandemia, eu digo algo para você. Esteja aonde Cristo vai te encontrar. Esteja onde Ele mandou você estar. Obedeça. E certamente você será abençoado. Certamente o seu fardo será leve. Certamente você estará feliz. Independente das circunstâncias. Porque é isso que Cristo quer. Bons pescadores de homens obedientes. Assim como os verdadeiros filhos de Deus. Incline sua cabeça onde você estiver. Eu vou fazer uma oração e encerrar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essas palavras, pelos ensinos de Cristo. Peço, Pai de amor, que o Senhor sempre nos coloque no eixo da sua vontade, no centro, Pai de amor. Não permita, Pai, que nos desviemos, mas sempre nos faça perseverar. Sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus bondoso, um Deus que ama os seus filhos e não nos deixa desamparados. Mas Deus, por favor, nos santifique pelo poder da sua palavra, para que possamos ouvir a tua voz, obedecer ao Senhor cada vez mais, sempre mais, Senhor, sentar e que possamos estar com o nosso Senhor Jesus Cristo na sua volta, aonde Ele estiver, cumprindo, Senhor Deus, a tua palavra. Pai, abençoe a cada pessoa que ouviu essas palavras, que o Senhor tenha trabalhado no coração delas, que o Senhor tenha trazido modificação
para a vida de cada um. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, esteja sobre toda a igreja. Amém, Senhor Deus. Em nome de Jesus, meu querido, você tem uma boa semana, perseverante na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Deus te abençoe.